Queridos, a paz do Senhor, amém? Que bom estar aqui na Escola Bíblica Dominical, muito bom para a nossa vida, para vocês aprendermos a palavra do Senhor. Hoje quem está ministrando a palavra é o nosso querido Rafael. Vamos ouvir, atentar e prestar atenção. Abençoe a todos e abençoe o Rafael. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Senhor, te agradeço pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Deus, que nessa manhã possamos aprender mais um pouco da tua palavra, através do teu Espírito Santo, que é o ensinador, aquele que veio, Senhor, e está conosco, o Senhor mesmo, para nos ensinar, nos tirar dúvida e nos colocar sempre as coisas em ordem. Que Ele esteja nessa manhã conosco, para nos ensinar, nos redarguir, nos corrigir, Senhor, nessa manhã, no nome santo de Jesus. Usa o teu servo, que está aqui do meu lado, que Ele possa nos levar, Senhor, para junto de Ti na Sua palavra nessa manhã, para que possamos compreender e entender a Sua palavra. Abençoa a todos que estão aqui e os que vão chegar, no nome santo de Jesus. Eu te oro e te agradeço para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Aí você vai botar glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Estamos Deus, principalmente para meditarmos e aprendermos juntos da Sua palavra. Graças a Deus. É sempre bom, ter a participação com ordem, como o pastor falou, e também tendendo sempre a manter o assunto, ao menos, que está sendo conversado. E muitas das vezes a dúvida foge. E aí a gente tem muitos assuntos dentro da palavra de Deus. Não dá para a gente compilar e resumir, falar de todos ao mesmo tempo. E geralmente um assunto vai puxando, outro assunto para o estudo. Às vezes eles se completam, mas não tem como a gente entrar em uma seara se a gente não tem tempo para tentar, explicar ela e fazer com que ela tenha realmente essa ligação. O que acontece muito a ligação ela está em nosso entendimento, depois de muitos estudos que a gente foi fazendo. E aí de repente está aqui falando hoje como um tema, vai ser continuidade, e que o pastor já está iniciando essas quintas-feiras, que é sobre oração. Oração, ela envolve muito sabedoria. Então quando se fala de oração, em alguns momentos você vai pincelando algo sobre sabedoria. Mas se a gente entrar na seara da sabedoria, a gente acaba se perdendo lá e não consegue voltar para o que é oração. Então, em alguns momentos a gente pode estar inserindo alguns outros temas juntos, mas a gente tem que tentar manter o foco principal, que é o estudo sobre oração. Amém? O nosso versículo que eu separei para nós darmos início, as palavras de Jesus em João capítulo 15, versículo 7. Ele vai ser a base para o estudo da oração que Jesus nos ensinou. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O título que eu separei para nós estudarmos hoje é A Oração em Jesus. E João capítulo 15, versículo 7, é um versículo muito conhecido da igreja. Vamos ficar aqueles que puderem de pé, vai ser só esse versículo bem rapidinho, em reverência à palavra de Deus. E logo em seguida os irmãos vão logo lá para Mateus capítulo 6, que é a oração que Jesus parou para ensinar os seus discípulos, após os seus discípulos perguntar a ele, ou pedir, na verdade, ensina-nos a orar. João capítulo 15, versículo 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar com os teus filhos para juntos aprendermos a tua palavra. Conforme o Senhor deixou claro nessa passagem,
que nós possamos estar em Ti e que as Tuas palavras possam estar em nós. E em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor. E esse pedido esta manhã é que o Senhor fale aos nossos corações, que nós venhamos aprender mais com o Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, que nós não venhamos sair daqui como nós adentramos, mas que nós venhamos sair daqui cheios da Tua palavra, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, fica conosco, é o que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder estar sentado. Irmãos, a palavra de Deus, ela é bem racional, bem simples de entender. Ela não é tão misteriosa como muitos tentam manter o misticismo dentro da palavra de Deus, achando que tem dificuldade para se inserir nas promessas, porque fica tudo bem claro. Todas as promessas que Deus faz, sempre, nunca você vai encontrar essas promessas soltas. Elas vão sempre preceder uma atitude. Ela precede uma informação clara para que a promessa alcance. E nós, devido a esse tempo tão remido, a gente precisa buscar entender as minúcias desses detalhes, que é bem claro, como nós acabamos de ler aqui, vou voltar a ler. O foco principal, o efeito que a gente quer. Porque a nossa oração, irmãos, a gente tem um desejo, estava conversando ali com a irmã Lúcia, né, e a gente estava conversando alguns detalhes dessa semana, ela comentando sobre realmente o orar corretamente, o orar, né, que vinha ter resultado, não orar com dúvida. E a Bíblia deixa bem claro sobre essas questões, né? Não orar duvidando, não pedir duvidando. Se a gente se aproxima de Deus, a gente tem que se aproximar crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o pedir e receber é ganhar de Deus o galardão da nossa busca. Então não temos mais tempo para perder. Então é bom o conhecer a palavra, o conhecer a sua ação, o que você quer diante de Deus. Você está buscando o que? A Bíblia, ela lhe direciona. E hoje, o Velho Testamento, ele tem muitos exemplos de boas orações, né? Uma das maiores orações registradas na Bíblia, ela ficou aqui registrada naquela parede ali muitas vezes, que é a oração de Salomão, quando ele inaugura o templo. E ele faz aquela oração pedindo a Deus pelo povo, orando por aquela casa de oração, para que realmente ela tivesse eficácia na oração. É o que muito ele pede a Deus. Na sua oração ele pede: Senhor, ele sabe que muitas pessoas vão entrar ali com vidas, né, precisando de atendimento na área de saúde, na área financeira, ou independente da área, iam entrar pessoas necessitadas de ser atendidas. Então ele está ali, que o povo venha realmente ser atendido pelas suas orações naquela casa que já acabou de se inaugurar. E aí o Senhor usa ele no meio da oração para trazer uma palavra de ânimo. Estava aqui registrado essa voz de Deus através do profeta ao povo naqueles dias, e que a gente realmente possa se posicionar dentro da oração, como a gente vai estar tentando estudar nessa manhã. Lá ele deixou claro: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos. Então ele está deixando bem claro quais são os passos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A promessa de ele ouvir a nossa oração está pós as informações de como deve ser a nossa atitude. Então isso é muitas informações que nós temos no Velho Testamento, mas hoje não só o conhecimento do Velho, nós temos agora o Novo, e temos palavras de Jesus que corroboram os pensamentos do Antigo e ainda nos dá informações melhores. E aí, para nós iniciarmos, eu quero meditar a partir desse versículo,
Olha Jesus como ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Ele deixa aberto, irmãos, para você pedir o que quiser e vos será feito. Só que é como se eu estou aqui agora com sede, e aí para que a minha sede ela venha a ser saciada. Vamos supor que agora eu tenho aqui algo que é inferior, que é o pó, e ele está querendo saciar a minha sede. Para que a minha sede venha a ser saciada, ele precisa ter água, senão ele não vai saciar a minha sede. Jesus ele disse que nós vamos pedir o que quiser e vai ser feito. E aí lá em Tiago ele diz que muitas vezes a gente pede e não recebe porque pedimos mal. Analisando esses dois momentos, qual que é a diferença de Jesus dizer vai pedir o que quiser, e lá Tiago dizer nem tudo que você pedir você vai receber? Está na informação da parte A do versículo. Jesus, antes de dar a promessa, ele diz: se vós estiverdes em mim. Se você está em Jesus, você vai pedir o que quiser, mas é porque o critério de quem está em Jesus é que vai pedir coisas sábias. O critério de quem está cheio da palavra é que vai pedir direcionado pela palavra. Por isso que a promessa é que vai lhe fazer acontecer o que você quiser. Porque a ressalva de Tiago é que pessoas que estão pedindo lá, elas não estão em Jesus. As palavras de Jesus não estão nela. Então elas pedem para os seus próprios deleites. Por isso pedem mal e não recebem. Então por isso Jesus está dizendo aqui: só vai acontecer de você pedir o que você quiser quando você está sendo direcionado por Ele, porque você está nele, porque você está cheio da palavra dele. Então você tem segurança no que você vai pedir. E aí por isso ele dá a segurança de dizer: vou fazer com você o que você quiser, mas desde quando você cumpra a ordenança dada antes da promessa. E isso, irmãos, é para tudo. Sempre que você encontrar uma promessa, antes de pedir a promessa, veja a ordenança. Salmo 34, se não me engano, ele é recheado de promessas. Tem lá: o justo clama, o Senhor ouve, mas só livra de todas as angústias, porque o justo clama antes. Então pessoas vivem angustiadas, tristes, cabisbaixas, sem saber o que fazer, e continuam assim, porque muitas vezes está vivendo uma vida errada. Lá é o justo, errada. A vida errada dela traz transtorno a ela. Ela colhe ruim porque ela anda plantando ruim. Ela vai clamar, espernear, pedir oração da igreja, mas vai continuar com as suas angústias. Porque a promessa de que o Senhor ouve e livra das suas angústias é dizer que o justo, primeiro, ou seja, se você analisa a sua vida e em algumas coisas você está pecando, procura se justificar antes, procura estar justo diante de Deus antes. Aí agora que se arrependeu, se consertou, resolveu e reparou o seu altar, agora clama que o Senhor vai cumprir a sua promessa. Então a palavra de Deus, ela requer racionalidade. Não é natural, para você não confundir. Já até limpo estudos aqui que a gente não possa confundir. O que é racional é aquilo que está na sua mente, que Jesus dá, porque você tem a mente dele, para você raciocinar aquilo que está aqui registrado e procurar se enquadrar dentro desse processo que ele promete. Se você está pedindo o que você quer e não está recebendo, é porque você não está ruminando no seu pensamento a condição de pedir o que quer. Se você começa a não, ele precisa isso, por que não está acontecendo? Volta lá, lê de novo, pega a passagem, vê o contexto,
E aí você vai se enquadrando, porque a palavra de Deus, ela processa no seu interior de forma racional. Então nunca pense que Rafael está aqui, o Rafael é diferente, com o pastor, porque o Senhor dá a eles uma revelação espiritual. Não. O estudo que o Senhor nos conduz a fazer é de forma pensativa. Ele traz uma revelação de forma espiritual. Aí sim, realmente traz. Mas 90% do momento nosso na palavra de Deus, eu deixo bem claro, irmãos, é Deus usando o nosso entendimento para nos fazer ser conduzido dentro da sua palavra. E aí vocês também podem entrar por esse caminho. Basta buscar entender os detalhes do que aqui está registrado. Amém? Pastor Augusto, vai para mim, João capítulo 14, versículo 13 e 14, que nosso foco é a oração em Jesus. João 14, 13 e 14. A irmã Simone me abre Marcos 11, 22. Minha irmã Miraci abre Lucas 11. E minha irmã Dinalva abre Mateus 26. Louvado seja Deus. A irmã Simone vai ter mais alguns versículos aqui em Marcos, aí eu vou pedir para ela ler mais alguns. Pastor Augusto, João capítulo 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. A oração nossa, irmãos, hoje, ela tem que ser passada sempre pelo nome de Jesus. Esse é o principal processo para que a nossa oração ela venha a ter uma eficácia. Por isso, tentem no fim da oração de vocês, independente de como você conduziu ela, finalizem sempre em nome de Jesus. Essa é a condição principal. Não quer que você vai fazer uma regra, não é que você vai criar agora um mecanismo, manual para que as coisas funcionem. Não, é porque a palavra direcionada para que alcance os objetivos da nossa oração está bem clara. Começamos com estarmos em Jesus e as palavras dele estão em nós, e agora ele deixando bem claro: tudo que pedires em meu nome, eu o farei. Então tudo que você pedir, tente sempre lembrar, ou iniciando a oração, ou no meio da oração, ou pelo menos finalizando a oração, em nome de Jesus. Marcos capítulo 11, 22. Ao que Jesus lhe disse: quem de fé em Deus. Continua? Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes e recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Aí o 25, não é isso? 25? Olha essa promessa. Se eu disser ao monte, ergue-te e lança-te ali, ele não está tratando sobre o objetivo de eu fazer isso, se realmente tem alguma necessidade de eu fazer isso. Ele está falando sobre algo grande, que é a minha vontade em pedir, e se eu pedir, crendo, vai acontecer. Só que aí ele faz uma ressalva, irmãos, tão simples,
E ele diz, por conta disso, está aí no 25, por conta disso, se você não cuidar de organizar essa área, esqueça. Não importa o tamanho da sua oração, a grandiosidade que ela tenha, o quão ela vai alcançar a humanidade até, se você não tiver com essa condiçãozinha, aí agora é um dos pontos para que a gente comece a se organizar para a oração. Porque é como se não adiantasse nada. Se no seu coração tem algo preso, como está escrito aí em Marcos 11, 25, não adianta você orar a madrugada, amanhã, um dia, passar horas, dias em jejum e oração, consagrando. Se tem algo no seu coração contra alguém, é só perda de tempo. Vai parar. Não adianta continuar a orar. É como se você estivesse construindo um prédio e no meio do caminho você lembrou, esqueci de fazer a fundação. Posso continuar, Davi? Construindo um prédio sem fundação? No máximo eu vou ter que escorar tudo, né, Davi? E ali tentar cavar rapidinho, construir a fundação para depois eu continuar. Marcos, lê de novo, Simone, Marcos 11, 25. Eu vou até para registrar aqui. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E o 26, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Aí ele repete o 25, tá vendo? O 26, enfatizando. E quando estiveres orando, perdoai, se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Depois ele frisa mais uma vez. Então a promessa que ele faz antes, ela está bem direcionada a acontecer, e depois ele cita um ponto, irmãos, que é pedra de tropeço muitas vezes nas nossas vidas. Então é pequenos detalhes. Aí você fica pensando, poxa, será que é eu quem estou orando e pedindo mal? Não, às vezes está pedindo até certo. Ou estou pedindo pela minha saúde, Senhor, será que isso é pedir mal? Eu estou pedindo pelo trabalho missionário da igreja, pela igreja perseguida, será que isso é pedir mal? Não, é porque no seu coração você está com ofensas contra alguém, ou em seu coração você está travado com alguém, e aí se você não conserta esse ponto, irmãos, você vai perder a sua vida de oração. Não é seu tempo só, é a sua vida de oração que você precisa se preocupar. Lucas 11, não é isso? Lucas 11, 9 e 10. A irmã Dinalva? A irmã Miraci, por favor. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Quem bate, abre-se-lhe-á. Glória a Deus. Mas uma promessa na oração, deixando claro que não tem empecilho para nós alcançarmos os nossos objetivos de oração. Mas alguns pontozinhos. Então, a promessa, irmãos, para nós orarmos e a nossa oração ser atendida, para nós orarmos e ela ser abundante, e nós vivermos bem em oração. Eu estava conversando com a irmã Lúcia sobre sabedoria na oração, e aí ela estava me dizendo, Rafael, a gente tem que saber orar, porque eu mesmo não me lembro de ter uma oração não atendida. As minhas orações, as que ainda eu tenho pendência, é porque ainda não chegou o tempo. Mas muitas das minhas orações eu vejo Deus atender. Um
dos pontos é você se enquadrar dentro desse processo da oração ser atendida. Eu estava até brincando com ela, não, vou fazer a minha lista das minhas orações, eu vou lhe dar, para que a senhora possa estar orando nas suas orações e apresentar a Deus as minhas. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, a oração, ela é livre para eu falar e ela acontecer. É por isso que você via os apóstolos andando nas ruas, encontrando pessoas, orando e acontecendo. Encontrando com pessoas enfermas, e ele, não, eu não tenho aqui nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levante e ande. Porque eles estavam liberados para estar dispersando aquela palavra. Porque os pormenores que impedem a oração ser atendida, com eles estavam ajustados, estavam organizados, não eram empecilhos para eles. Então a palavra, irmãos, ela nos direciona ao sucesso. Se eu e você não está tendo sucesso na vida cristã, vida de oração, na vida com Deus, é porque precisamos parar, buscar na palavra de Deus aonde é que estamos errando e ir reparando o nosso altar. Se não repararmos o nosso altar, não tem oração respondida certa. Não existe oração. Estamos falando, para quem chegou por agora, nosso tema hoje é a oração em Jesus. E o texto que nós usamos é o versículo de João, capítulo 15, versículo 7, Jesus dizendo: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiser. Você é livre para pedir o que quiser. Em contrapartida, a gente vê Tiago fazendo uma ressalva sobre pedes e não recebes porque pedes mal. Então, dentro desse ponto, a gente está analisando que muitas vezes nós não recebemos, não é porque estamos pedindo mal. Primeiro, nós não estamos em Jesus, muitas das vezes, não estamos com a palavra dele em nós, e aí a gente pede e não recebe. Então a gente precisa ir ajustando. Aí a gente vê Marcos no Evangelho registrando sobre algo que é pessoal. Não, é grande, mas é pessoal, não tem um objetivo ali. Se você tiver fé, você vai dizer este monte, ergue-te, lança-te lá, e vai acontecer. Aí ele faz uma ressalva. Mas se você tiver um sentimento ruim com algum dos seus irmãos e não perdoar, a sua oração também vai ser respondida. Então, irmãos, tem muitos pormenores na palavra de Deus para nós analisarmos. E a passagem que nós vamos dar corpo a esse estudo está em Mateus, capítulo 6. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Louvado seja Deus. A oração do Pai Nosso. Louvado seja Deus. É uma oração que tem mais de 2000 anos registradas e até hoje ela nos serve como base, né? É uma oração simples, de uma singularidade bem tranquila de nós entendermos. Não tem muito o que nós estamos ali tentando destrinchar, não, ela é bem clara na sua organização. E Jesus ele preferiu fazer assim, para que não incorresse nos erros que eles incorriam naquela época. E aí tem alguns detalhezinhos que eu quero trazer para os irmãos nesse contexto dessa oração, que Jesus ele faz. Essa oração, irmãos, ela é quase, Jesus faz quase como uma parábola essa oração. Ele usa situações no meio dessa oração que aconteciam naqueles dias. Então ele vai aplicando nessa oração aquilo que muitos faziam de errado, para que os seus discípulos entendessem qual seria o modelo correto. Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelhes, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de lhe pedir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita sua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza ou não nos deixe a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, essa oração que Jesus ensina aqui aos discípulos, ele usa um trechinho dela na sua necessidade de orar no Getsemane. Vocês lembram? Ele ensina todo um histórico aqui de contextualização para você contextualizar a sua oração. E se você lembrar da oração dele no Getsemane, é o versículo 10, ele dizendo lá, né? Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Jesus, ele veio aqui com um propósito, e dentro desse propósito, ele vem como Filho de Deus, como Deus, mas se torna agora um ser humano que nem eu e você, participante das mesmas condições físicas, fragilizadas, que sofre, que sente dor, que nem eu e você. Chegou um momento ali no Getsemane que a dor era insuportável, que ele, na sua condição humana, não estava aguentando. Temos outras pessoas que chegou a uma condição física extrema, que também foi insuportável a sua dor, né, como um Jó. Então, se você vê Jesus chegando naquele extremo de dor e não suportar, você vê Jó naquela mesma condição, eu e você está no mesmo pacote. Podemos também alcançar níveis incondicionais de sofrimento, como eles alcançaram. Aí Jesus, quando chega aquele momento, ele pede a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, esse momento, essa dor, esse sofrimento, porque a carne realmente estava sofrendo. Aí depois ele faz a ressalva: mas, porém, seja feita a sua vontade. Dentro da oração, a maior sabedoria que eu e você pode sempre estar usando é, depois de entender que ela tem que ser sempre direcionada pelo nome de Jesus. O meu próximo passo na minha oração é: Deus, estou encerrando ela, te apresentei os meus propósitos, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Porque os meus propósitos, irmãos, é alcançar realmente aqui uma condição boa de vida, dar uma condição boa de vida à minha família. Então eu tenho uma visão de como eu posso criar esse sucesso, de como eu posso organizar a minha vida para alcançar, né, uma liberdade financeira melhor do que a que eu tenho, a melhorar, né, o meu dia a dia, o meu lazer, a minha paz. Como eu vou encontrar paz? Estou sempre orando, pedindo a Deus essas condições. Aí eu apresento os meus planos, porque a Bíblia manda eu fazer planos, mas eu não posso deixar de dizer: ó Senhor, o plano é meu, mas a resposta é sua. Porque, irmãos, Deus, ele não está conduzindo o ser humano para o sucesso aqui na terra. Deus não está conduzindo o ser humano para viver bem, comer o melhor dessa terra.
Deus está conduzindo eu e você para alcançarmos o céu. E aí nesse caminho de alcançar o céu, alguns vai precisar viver a vida de Lázaro, porque senão não alcança o céu. Aí Jesus diz: poxa, ele quer abençoar todos. Quando diz assim, que ele não tem o propósito de abençoar aqui, porque o propósito de abençoar aqui, irmãos, está atrelado ao fim com a salvação da alma. E aí tem pessoas que para no fim ter a salvação da alma, infelizmente vai ter que ter uma vida de Lázaro na terra. Aí eu disse: poxa, isso aqui. Aí do lado do seu lado um recebe e o outro não, porque no seu futuro você não sabe, Deus sabe. Se der os dois na mesma medida, um se perde e o outro continua no mesmo caminho. Então, um futuro meu e seu é o céu. E aí dentro do céu, a vontade de Deus é essa. Tanto é que ele deixa bem claro que ele se alegra com a morte dos santos, mas ele se entristece com a morte do ímpio. Antes ele quer que o ímpio se converta. Os santos ele não, ele diz que ele se alegra. Por quê, irmãos? Paulo está mostrando que o propósito dele é o sucesso do pós-vida na terra. E aí dentro desse pós-vida na terra, aí é que eu e você, nas nossas orações, assim como Jesus, a oração de Jesus aqui, irmãos, era para que interrompesse o processo da dor. Mas se ele interrompe o processo da dor, ele não completaria o processo da salvação. Então ele, infelizmente, para Deus deve ter sido doloroso lá no céu precisar fazer seu filho no momento que ele mais precisava estar ali coladinho com a presença do Pai. Para Deus não deve ter sido fácil ter que deixar Jesus só naquela cruz. Quando Jesus pergunta a ele por que naquele momento o Senhor o abandonou, imagina isso, no momento de maior dor do seu filho, o Senhor precisou se retirar dele, porque ele já estava ali no processo de transição de morte, e naquele momento, naquele exato momento ali, Jesus está recebendo a minha e a sua condenação. Ele se fez maldito por mim, por você, e a condição dele de maldito naqueles momentos impedia a relação dele com o Pai, e Deus precisou se retirar de Jesus, para que a vontade dele, que era a perfeição do que estava sendo feito, pudesse continuar trilhando para acontecer o que eu e você hoje está aqui, se deliciando, que é com esse processo de expectativa de estar no céu. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a nossa oração, ela tem que ser conduzida primeiramente pelo nome de Jesus, e segundo, nunca esqueça desse detalhe, pela vontade de Deus. Essa é a mais importante. Primeiro, o nome de Jesus, que sem o nome de Jesus, já está bem claro eu dizendo, sem o nome dele hoje, ela não acontece. É tudo que pedir e dizer, mas em meu nome está lá, claro. E o segundo momento que você pede é pedir que seja feita a vontade dele. Porque nada melhor de quem sabe do meu amanhã, de quem sabe do meu daqui 5, daqui 10, daqui 20, para me dar aquilo que vai me manter bem, e não aquilo que vai me tirar o que eu já tenho de bom. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos continuar entendendo um pouco com o contexto histórico dessa prática que Jesus deixou claro como conduzir a nossa oração. Louvado seja Deus. O que Jesus queria dizer ao afirmar: orando não useis de vãs repetições como gentios? Os irmãos,
Consegue me responder? O que é que ele quis dizer sobre isso? Ele já deixa uma pista, uma breve resposta. No contexto histórico, irmãos, quem estava sob o domínio de Jerusalém era Roma. A igreja que nós conhecemos, que parte lá da Itália, que é a igreja romana, é a qual? A católica. A católica, ela é conhecida pelas suas orações, pelas suas rezas prontas, e uma delas é pegar aquele tal daquele texto, com quantas bolinhas, não me recordo agora, alguém lembra? Já estudamos aqui sobre isso. E aí segura uma bolinha e diz uma, o quê? E depois vai para a segunda bolinha e é o quê? Outra, não. Cada bolinha daquela é uma Ave Maria, mas repete. Cada bolinha uma Ave Maria, cada bolinha uma Ave Maria, não sei quantas Ave Marias ali dentro do propósito do que eles querem apresentar. Aí Jesus já começa ensinando a orar, dando uma primeira porrada na condução que Roma começou a trazer e que vinha de cultura dela. Quando orar, não useis de vãs repetições. E a adoração romana, ela vivenciava repetições. Então repare que quando Jesus começou a ensinar, porque a oração que Jesus está ensinando ali, ela não começa quando Jesus diz, quando orares, fazei assim. Ela não começa aí. Ela começa onde nós começamos a leitura, no versículo 5 do capítulo 6. É ali que ela começa. Porque entenda, é como se eu estou ensinando aqui aos irmãos algo. É assim, e de repente, depois que eu ensinei, eu volto agora exemplo. E aí eu faço um exemplo do que eu ensinei. Então Jesus, ele ensina a orar antes, e depois ele traz um exemplo, que é a oração do Pai Nosso. O que significa, nos irmãos, nesse pensamento, Jesus dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Alguém se respondia? É a comida material ou espiritual? Sim, mas por que dessa forma? O de cada dia Porque comida é nos dá hoje? se alimentar de cabeça nova. Aí é necessário comida todo dia. Mas por que fala assim com Deus? Não sei. Essa expressão, irmãos, ela denota confiança em quem você está pedindo. Porque você está falando com ele. Muitos, como hoje naquela época já era assim, muitos se preocupavam com o que comer, e quanto mais eles pudessem armazenar e calcular e dizer, não, aqui eu já tenho para 5 dias, eu tenho que juntar agora os próximos. E aí as pessoas viviam dentro de uma preocupação de se manter vivo, de se manter bem, do dia posterior, de como seria, e aí a ansiedade era tomada a ponto de viver preocupado em todo o tempo. E aí quando você vive preocupado em todo o tempo, você não tem tempo para fazer o que realmente é certo. Principalmente buscar fazer as coisas de Deus, estar ali preocupada com, porque assim, é que nem uma dona de casa hoje acorda preocupada com a arrumação da casa, com fazer a comida, com organizar as coisas, e aí ela esquece de naquele período inserir uma leitura da palavra, porque a leitura da palavra em si, ela não vai contribuir muito com os afazeres do dia. Ela tem muita coisa a fazer. E aí ela vai se preocupando muito, acaba o dia, aparentemente, o buscar a Deus, o orar, ou ir no culto, te foi tirado,
e parece ter tido prejuízo. E o que nessa oração ela denota, quando você diz: olha, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu confio que o Senhor vai me dar o de hoje, e o de amanhã, e o de depois. Então, quando o Senhor me dá o de hoje, eu já me encontro satisfeito, e aí agora eu estou focado em outras coisas. Eu vou cuidar da sua obra, ou cuidar da sua casa, ou fazer algo para o teu reino, porque eu tenho certeza que o de amanhã o Senhor vai prover também. Eu não preciso me preocupar em prover o de hoje, o de amanhã, o de que é assim que a gente vive. Já está o almoço pronto de hoje, mas tem muita de casa preocupada com o almoço de amanhã, pastor. A carne para hoje tem, mas tem irmã já aqui dizendo: ó, de hoje tem, mas e amanhã, Jesus? E aí, ao invés de apenas confiar de que o dia amanhã Ele vai dar, não, a gente está preocupado com o de amanhã, com o de depois, com o de segunda, com o de março, com o de abril, com o de 2024, 2025. E aí a nossa vida é uma ansiedade no futuro. Irmãos, só tem duas coisas nesse processo psicológico que tem parado muitas pessoas, que você pode conduzir e mudar sem precisar de, não vou dizer aqui que abandone ou não procure, mas sem precisar de estar ali em acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra. Depressão e ansiedade. Se você entende que depressão é o que nós começamos a citar aqui agora, um dos pontos que é perdão, ou seja, é você viver preso em coisas do passado, de maninha, de painho que tratou fulano, ou me tratou mal, ou do vizinho, ou do meu tio, ou coisas que você nunca vai mudar na sua vida, de uma traição, de alguém que fez alguma coisa a você de ruim. Se você viver preso nisso, você vai ser conduzido a uma depressão que não vai fazer bem a você, e você vai ficar estagnado o resto da vida. Outro ponto é ansiedade. Ansiedade já é o oposto, é quando você vive preso a um futuro que nunca chega, em um planejamento que não acontece, que não conquista, que não vai, que não dá, e você está preso naquela oração que é impossível. Há pouco tempo o pastor Augusto citou aqui um exemplo de uma pessoa que, muito meu amigo, que amo muito, e que tinha uma expectativa tremenda, e todo mundo dizia a ele: mas é sua expectativa, querido, mas vai vir, meu bebezinho. Lembra, Célia? Não era assim? Vai vir, meu bebezinho, vai vir. Era aquela expectativa dele, e talvez eu via. Depois de um tempo eu percebi que ele descansou com esse pedido, ele descansou, mas ele viveu muito tempo ansioso, irmãos. Ele ansiava por esse pedido. Ele pegava a barriga da esposa muitas das vezes e dizia: fulana está aí. Ele conversava com fulana ali. Então, irmãos, se nós não buscarmos o equilíbrio das coisas do futuro com as coisas do passado, e isso, irmãos, muitos vão precisar ir para sentar diante de um psicólogo, e pior às vezes vai ter que ir para um psiquiatra tomar remédio para poder entender isso. Você não pode viver preso no passado e nem preso no futuro. E essa oração dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é confiando no dia que o Senhor está dando, sem se preocupar no dia amanhã, no depois, no ano que vem. E isso é um contexto para você aplicar em tudo na sua vida. Tem pessoas que vivem preocupadas com o plano dela para 2024. Tem gente que vai ficar preso aí na política, esperando as próximas eleições, porque não pode deixar estar como está. E você agora, irmãos, tem que viver. Você pode até ter momentos de lutas, e se a sua luta não condiz com o seu propósito, e a vitória não veio como você planejou, levanta, olha, foco em Deus e continua seguindo. Nem tudo que nós queremos vai ser como nós queremos. O Senhor, Ele tem os propósitos
dele. Um dos detalhes, irmãos, que eu tenho certeza, comparando nessa vida de pesquisas com o trabalho missionário, é que a igreja perseguida, ela tem uma eficácia de salvação muito melhor do que a igreja livre, que é cristã no Brasil. E o crente brasileiro, irmão, porque ele tem de medo, pastor, de chegar uma perseguição aqui. E aí eu olho para Deus e digo: se o contexto de Deus é salvar, e se o contexto da perseguição é empurrar as pessoas para serem salvas, pode ser que a vontade dele, com a eficácia do resultado, ligue e diga: o Brasil vai precisar de uma cura. Então, irmãos, o importante é que a vontade de Deus ela siga, e mais ainda, que eu e você viva satisfeito com o que Ele vai conduzindo dia após dia nas nossas vidas. Amém? Então, explicando aquilo que já conversou, a adoração oficial em Roma exigia a repetição de fórmulas religiosas memorizadas. Se o sacerdote cometesse olha o absurdo, se o sacerdote cometesse um único engano, toda a oração deveria ser refeita, reiniciada. E no catolicismo, irmãos, não pense que o padrão dele é só o Pai Nosso, Ave Maria, pelo que eu me lembro, Santa Maria, Mãe de Deus, e acaba. Não, tem tanta reza diferente, e repete tanta coisa, e a sequência tem que ser aquela, e não por isso que não é aberto para qualquer um sentado no banco orar, porque nem todos sabem. Tem que ser aquele que passou pela escola, que estudou, que já repetiu aquelas rezas na frente ali dos seus mestres por muitas e muitas vezes, e aí ele agora diz: você está pronto, pode ir. Você já consegue ser uma vitrola repetindo o que você diz. Em contraste, Jesus nos lembra de que a oração é a expressão de um relacionamento pessoal e não um rito religioso. Os pagãos confiam no ritual. O povo de Deus entra espontaneamente na presença daquele a quem conhecem como Pai Celestial. Irmãos, dentro de todo esse padrão que a gente já conversou, então já vimos aqui que uma das eficácias da oração é nós nos conduzirmos de forma correta, né? É ter Jesus em nós, é ter as palavras dele também em nós, é pedir em nome dele, é pedir que seja feita conforme ali a sua vontade, é confiar em cada dia que ele nos dá. Então tudo isso, irmãos, repare que está dentro de uma condição que eu e você controla. É um sentimento que eu e você vai controlando e aceitando. Agora, quando entra aqui nesse espontâneo, é aqui nesse espontâneo que você agora, depois que você resolveu tudo, nesse espontâneo, você pode agora relaxar. Quero dizer com isso, aí entra a minha conversa com a irmã Luz, ela preocupada ali em algumas formas de orar, formas de conduzir a oração. Aí Luz, depois que você organizou tudo isso, as suas formas de conduzir a oração já fica nas mãos do responsável pela sua oração. Você não precisa mais se preocupar, você descansa. Então agora, está tudo correto com a sua vida? Deus sabe muito mais do que o que você pede e precisa. Então Ele já sabe o que você vai pedir antes mesmo de chegar o momento de você pedir. Então não importa se você está pedindo de forma errada, não importa se você está conduzindo com palavras que não eram para estar naquele contexto, porque a partir daí, depois que você consertou a sua vida, você não tem mais nenhum problema com o irmão, não tem mais ninguém em seu coração pesaroso para que você vá lá se reconciliar. Você está buscando a palavra de Deus, a sua palavra de Deus está em você está em Jesus, você é esses pormenores que é a sabedoria
que a gente precisa, né, conduzir para a eficácia da oração. Aí chegou no espontâneo, descansa. Não precisa, não, agora é com a palavra de Jesus. Não. Se eu falar vá, não pode, se eu falar não. Aí agora, irmãos, está correto. Quanto mais assertividades nós podemos inserir em nossa oração, irmãos, ótimo. Se a palavra é dizer a Deus, né, faça, Senhor, repreende, ou se a palavra é, Senhor, se o Senhor puder, dá um jeitinho aqui e resolve. Se o mais correto é um, ou o mais indicado é o outro, mas depois que a sua vida está reparada, quem vai conduzir agora a sua oração é um ser, irmãos, excelente, especial, que Jesus colocou na minha e na sua vida, para consertar isso, essas falhas de processo. Quando a gente está ali orando, aí a Bíblia diz que Ele pega a nossa oração, ó, fica ali do nosso lado conduzindo ela. Aí tem momentos que Ele toca no nosso espírito, para que o nosso espírito fale também em outras línguas, para que Ele edifique o nosso espírito. Repare que isso aí não está no meu controle e no seu, é a condução dele. Então o que eu e você precisa, irmãos, é a condução desse ser que foi destinado para esse propósito. E para que esse ser fique comigo no propósito da minha oração, aí sim, eu preciso reparar toda a área que nós estamos conversando aqui de manhã. Está tudo certinho, aí agora ele vem. E aí dali em diante, tem algum erro no processo, ele conserta. Tem alguma palavra que não está se encaixando, ele muda. Porque é ele que vai pegar esse pacote de oração e levar a Deus com gemidos inexprimíveis. Às vezes você está seco naquele dia, mas está tudo certinho, mas não está aguentando a dor, você ora de qualquer maneira, nem chorar consegue, nem uma lágrima desce, ele vai lá chorar por você. Ele vai imprimir gemidos inexprimíveis. Como é isso? Não sei. Como é que eu faço uma coisa que a palavra ela dá uma conotação que para mim e você ela é impossível. Ela é inexprimível, é impossível eu e você alcançar aquele nível de expressão que ele alcança. Então, repare que todo o contexto é para que eu e você descanse. Então, eu vou orar, eu vou me preocupar agora, como é que está a minha vida? Primeiro, para que a minha oração chegue. Depois, eu estou meditando na palavra, a palavra está em mim para que eu possa pedir o que eu quiser. Aí eu vou me organizar, isso aí é tudo eu, não é Deus, não é mistério, não é espiritual, isso aí é racional. No máximo, você pode na sua racionalidade começar a conversar com Deus e dizer: Deus, eu preciso me consertar inteiro, eu preciso reparar onde. E no máximo isso aí, antes de você entrar na presença dele, ele pode lhe conduzir. E aí você vai organizando a sua vida. Repare quando Elias foi lá consertar aquele povo que estava todo mundo atrapalhado, ele viu que o povo estava indeciso, ninguém estava 100% fechado com Jezabel, levou deuses estranhos para lá, o povo estava na dúvida, o povo estava meio perdido, em quem confiar. Acabe até ele mesmo estava perdido com o comportamento de Jezabel. Nem ele, irmãos, ele só era um panaca, a verdade da palavra é essa, um banana. Ele estava sendo conduzido de qualquer maneira por Jezabel. Nem ele sabia o que era para acontecer ali, ele estava perdido e ela comandando o povo perdido também. Foi quando Elias chegou para organizar. E aí deu tempo a eles de buscar os deuses deles. E depois Elias entrou em cena para buscar o Deus de Israel. Só que antes de Elias buscar a Deus e o espiritual acontecer, Elias ele raciocinou. Ali não foi espiritual o comportamento de Elias, não. Não pense que o profeta ali foi cheio por Deus e Deus o conduziu a fazer. Não, ele parou, analisou o cenário, a condição, a área e disse: primeiro para Deus responder, eu preciso preparar um altar. Olhou o altar e disse: aquele altar em Deus não vem não
Não foi Deus que disse a ele assim: ó Elias, naquele altar eu não vou. Não, ele já sabia. Você sabe, irmãos, como é que está o seu altar. Aí ele: vou ter que reparar o altar. Ele reparou o altar. Acabou de reparar o altar, ele disse: rapaz, as tribos estão tudo divididas. Está 2 por um lado, 10 por outro. Em divisão Deus também não opera. Não tem como, pastor citou aqui, andar 2 juntos se não tiver de acordo. Então, peraí, eu vou pegar aqui uma simbologia, eu vou fazer esse povo em uma forma simbólica, estar unidos. Ele pega 12 pedras e rodeia ali o altar. Ele continua pensando: e agora? Esse altar aqui já passou algumas festividades pagãs aí, com certeza fizeram algum culto a outros deuses. Espera aí, tem que lavar esse altar. Aí ele lava o altar. Depois de lavar o altar, ele agora eu preciso imolar o animal que vai vir aqui para fazer. Naquela época era assim, hoje já não é mais. Mas irmãos, ali foi um comportamento racional de Elias. Aí depois que ele viu tudo pronto, organizado, o altar está pronto, agora está certo. Fez a oração dele, pediu a Deus para que o povo visse que ele era Deus em Israel. A intenção de Elias condiz com a vontade de Deus, e Deus vai lá e atende a isso. Então, irmãos, estando com a vida toda organizada no altar, eu digo a vocês, irmãos, não importa agora o conteúdo da oração de Elias, Deus ia responder conforme foi feito. Ele poderia dizer: Deus, nesse momento te invoco, te peço, se apresente o povo. Deus ia lá e: Deus, nesse momento eu te peço, mostre que só o Senhor é Deus em Israel. Então não foi a forma que ele conduziu a oração nas palavras, não foi a forma que ele disse a Deus para que Deus fizesse, não, foi a forma como ele conduziu todo o processo antes da oração. Aí Deus foi lá e respondeu. Não importa qual seria a palavra de Elias, Deus sabia qual era a vontade de Elias, que era ir lá e responder com o fogo. Deus sabia o que era para fazer. Então depois que Elias só abriu a boca, irmão, o que ele falou ali, de todo esse processo, foi o menos importante. O mais importante na oração, aí é esse ponto que eu quero que os irmãos saiam daqui com um entendimento. O mais importante do processo da oração não é a oração em si. O mais importante é como está quem está orando. Esse é o mais importante. Porque a oração em si, irmão, depois de chegar ali e dizer Deus, aí o Espírito Santo vai lá e paira. E aí, a depender, você vai falar em outras línguas, aí já, o que você queria falar já vai ali. Ou não vai acontecer de falar em outras línguas, mas o que você vai falar, Deus sabe o que é. Aí no momento da sua fala tem um choro. Quantas vezes eu me debrucei para orar e a garganta aqui faz um nó, irmão, que não sai mais nada. É só o choro. E aquelas lágrimas falam a Deus. Então é esse ponto que eu quero fazer com que os irmãos discutindo o entendimento. Esqueça a palavra que vai ser usada, esqueça a forma como você vai conduzir quando estiver na oração, mas pense como está você antes da oração.